Sejam mais que bem-vindos a mais um bate-papo aqui no ILAB Segurança 2025, segunda edição, organizado pelo Concesp. Oportunidade que a gente tem de encontrar aqui diferentes autoridades, representantes dos segmentos profissionais da segurança pública e também as empresas que estão disponibilizando aqui os seus serviços e tecnologias. É o caso aqui da X, está representado aqui pelo meu grande amigo Rosiel, que é diretor da X. Seja bem-vindo, meu amigo. Satisfação, prazer todo nosso, obrigado pela oportunidade. E Rosiel, o que a X trouxe para a ILAB aqui em termos de novidade, para apresentar aqui para os nossos seguidores e as pessoas que estão nos acompanhando de casa? Aqui na ILAB esse ano nós estamos divulgando uma plataforma que nós desenvolvemos ao longo dos anos, chamada Smart Eye. Smart Eye do conceito mesmo assim do olho inteligente, aquele olho que fica 24 horas olhando a cidade e gerando dados. Dentro de uma percepção de cidades inteligentes, né? Dentro da percepção de cidades inteligentes, gerando dados para forças específicas. Dados para a força de lei, para a polícia, seja militar, seja civil, dados para o corpo de bombeiro, dado para a defesa civil, e tudo isso junto na mesma plataforma, dado para a governança como um todo. E Rosiel, assim, a gente nunca foi tão bombardeado, não vou falar nem por informações, né? Por dados, né? Porque dentro daquela percepção de dado, informação, né? Conhecimento, então a gente tem aí uma nuvem de dados dispostos em fontes abertas, o Estado dispõe de muitos desses dados, mas a grande questão é como integrá-los de maneira inteligente e, ao mesmo tempo, se utilizar destes dados que estão aí disponíveis, né? Para a produção de informação e de conhecimento, para que a gente altere o estado das coisas, até porque nessa versão do ILAB, a temática principal é o enfrentamento e o combate ao crime organizado. E a gente sabe que a partir do cruzamento desses dados e das oportunidades que esses dados, quando cruzados em diferentes órgãos do Estado, eles podem entregar diferentes oportunidades de crescimento e de prevenção da violência e da criminalidade, né, Rosiel? Exatamente. O senhor utilizou aí duas palavras-chave nesse contexto: dados e inteligência. Hoje todo mundo fala de dados, todo mundo fala de inteligência. Nós estamos vendo agora, já em 2026, cidades que estão anunciando integrações de 6 mil câmaras, 8 mil câmaras, 15 mil câmaras. Tem uma cidade que anunciou a integração de mais de 100 mil câmaras. Quer dizer, praticamente todas as câmaras que a iniciativa pública e privada tem, integrada no centro, gerando dados. É muito dado e isso é exponencial, né? No bom sentido da expressão, tende a fugir do controle a quantidade de dados. Então, mais do que nunca, e o momento é esse que está se começando essa onda, o importante é o quê? É aplicar inteligência. Então, o dado ele tem que ser já gerado com o crivo da inteligência, já destinado, já modelado para a forma de ser consumido o mais rápido possível, da forma mais aplicada e adequada possível. Se a gente ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos gerando os dados e depois for trabalhar essa massa de dados, não vai ser efetivo. Então, o conceito do Smart Eye é exatamente esse. Que a gente tem uma ferramenta, mas esse é o conceito amplo, digamos assim, da governança, né? É você gerar o dado, trabalhar esse dado e já aplicar o dado. No caso, a gente foca a aplicação do dado de duas formas. Já ali o tático operacional, onde já gera alerta, já manda viatura, já faz medições, já dispara ações, já faz medições, tudo isso ali em real time, on the fly, mas o principal mote, o cerne por trás, é a geração dos dados estruturados para apoiar as decisões estratégicas depois, para os gestores poderem ter medição, referência, o que foi, quando foi, quem foi, por que foi. E a partir disso tomar as decisões fundamentadas. Em muitos casos ele vai tomar a mesma decisão que ele já vinha tomando, mas com toda uma fundamentação. E um segundo grande benefício que isso traz, a partir do momento que a gente já gera o dado inteligente, é otimização de recursos. Economia direto, porque começa a se aplicar o recurso realmente onde deve, né? Coloca o remédio lá onde está doendo. Então isso gera resposta imediata nas ações, isso gera economia e isso ajuda a cidade um próximo passo em rumo à governança, né? Então, isso é um salto muito grande entre aquele estado caótico do modelo de governança
para o Estado ali realmente de administração de dados ou a própria governança. Rosiel, tecnologias como essa são fundamentais. Um dos grandes problemas que a gente percebe é a questão de falta de integração entre as forças. Até mesmo dentro de um mesmo estado da federação, você não tem todas as forças de segurança e também outras forças estatais em que o dado que às vezes está de posse de uma interessa muito a outra. Então, quando você cruza, é que de fato você vai perceber essa questão. Então, primeiro, o problema da integração. E eu sempre disse... há muito tempo eu tenho dito isso, né, que a gente tem esse grande problema, a gente precisa integrar as forças, a gente precisa integrar o Estado, e que pela mão humana, pela vontade humana, até porque todo mundo quer segurar o dado como seu. Então eu sempre entendi, e hoje eu vejo isso, e é a partir de tecnologias como essa, que só a tecnologia poderia, entre aspas, indiretamente obrigar os órgãos a terem que integrar. Hoje chegamos no estado de coisas que, por conta da integração da tecnologia, a gente precisa retroalimentar o sistema de informações, né? Eu coloco meus dados, eu comungo e recebo os dados de outro ente, de outra instituição, e a gente tem um círculo virtuoso. Então, essas tecnologias como essa que você está apresentando, essa nossa conversa é um bate-papo rápido, e eu gostaria que você até descrevesse um pouco como é que funciona a sistemática desse produto que a X tem para oferecer para a gente, e que vai, com certeza, viabilizar essa integração de dados em prol da segurança pública brasileira. É isso mesmo. A integração, ela é, sem dúvida, o maior desafio para sistemas como esse darem certo. Qual linha que a gente adotou e é que a gente sugere aí na nossa jornada, conversando com principalmente aí os entes públicos, né? É não reinventar a roda. É realmente partir para o simples e para o comum. E nessa ótica, o que a gente adotou? É a tecnologia do chamado fusionamento de dados, que é o que a nossa plataforma faz. Coletar dados de diferentes fontes e traduzir num dado comum. No nosso caso, o dado escolhido foi o geoespacial. Por que no dado geoespacial? Porque a apresentação é mais simples. A interface é universal, pode se abrir em qualquer plataforma de mapa. Basicamente é o seguinte, a seguinte dinâmica, né? Imageie a cidade, coloca o analítico e começa a entregar todas as detecções de alterações naquela cidade. Essas detecções, elas são sobrepostas por dados gerados por IA a partir das fontes de vídeos. Câmeras de vídeo que a cidade já possui, drones que são automatizados e geram mais informação através da plataforma, as câmeras corporais, as câmeras dos dispositivos móveis, celulares. Todas essas fontes de vídeos, elas estão gerando dados 24 horas por dia e esse dado está sempre atrelado a um CEP, porque ela está filmando o local, então ali tem uma latitude e uma longitude. Então a IA coleta esse dado, atrela aquele evento a esse CEP, transforma no dado geoespacial e cruza com o dado do satélite. E nesse método, nós adicionamos aí dezenas de sensores. Sensores de meteorologia, sensores de quando um agente de lei tira uma arma do coldre, então a gente sabe que aquela arma foi sacada naquela data, naquela hora, naquele local. Aplicativos de coleta de campos, apps, que colhem fotos, vídeos, informações que são preenchidas ali no campo. Então é um grupo de dados que vem. E aí desenvolvemos um método, que é o fusionamento, que transforma dados dessas diferentes fontes, do vídeo, do satélite, do aplicativo, de voz, tudo isso num dado estruturado geoespacializado. E esse dado ele é disponibilizado numa API universal, um barramento universal, no padrão dos famosos data lake, né, que o pessoal de TI gosta muito de falar, onde todas as secretarias da cidade possam consumir esse dado de forma universal. Então, pode não ser o melhor método, mas é um método funcional, um método tradicional, muito robusto e, quando bem estruturado, atende desde o município pequeno, com baixo custo, como as grandes metrópoles. E ao mesmo tempo que, pensando na questão da própria cadeia de custódia, caso esses dados sejam empregados para fins judiciais ou criminais, nada mais lógico, né, do que você ter esse georreferenciamento
que, querendo ou não, já tem uma certificação para fins de cadeia de custódia. E pensando na forma com que você nos apresenta essa solução, querendo ou não, é você potencializar os olhos, o olhar que existe perante as cidades, e esse olhar ele é satelital, ele é de câmeras, ele é todas as fontes de registros que existem hoje e que, querendo ou não, registram os espaços. E a partir do cruzamento dessas diferentes fontes, né, a partir, obviamente, da inteligência artificial e tudo que ela tem hoje para entregar dentro de um processamento célere, e também, como a gente sempre pergunta, né, a inteligência artificial está aí, mas a gente precisa saber perguntar. E aí duas questões surgem dessa nossa conversa. E a primeira é que a gente sabe que o dado ele precisa ser armazenado e existe um custo para que isso aconteça. Então, nada mais óbvio do que, se eu tenho um custo para armazenar o dado, que eu tenho uma inteligência para separar qual é o dado que me interessa e o que não me interessa. Ao mesmo tempo, preservando a questão da cadeia de custódia, utilizando da inteligência artificial e redistribuindo essa informação, e aí tem uma inteligência por trás disso, a quem importa. E saber, é aquilo que eu mencionei, a questão de saber perguntar, né? Parece até óbvio, né, essa questão. Poxa, né, a inteligência artificial, tínhamos o Google, eu digitava, no Google ele me dava uma resposta. Hoje eu tenho uma inteligência artificial, posso digitar, posso perguntar, ele também me dá uma resposta. Mas qual é a pergunta que eu estou fazendo? Então, eu acho que essa tecnologia, e aí você me corrige se eu estiver enganado, ela tem uma via de mão dupla. Porque tanto no que ela oferece, como também no produto que ela entrega final, das perguntas interessantes que precisam ser feitas. E, obviamente, vai perspectivar também. Porque uma pergunta, por exemplo, de uma pasta de saúde pública, ela vai ser diferente da segurança pública. A questão de ordenamento territorial vai ser diferente. Mas, às vezes, a solução, as respostas que você está dando para a questão de ordenamento territorial e até de saúde pública, interessam também a segurança pública. Podemos olhar e enxergar esse grande olhar como um super 3D Exatamente, do problema? Exatamente. O senhor mencionou aí 3D, inclusive a gente apresenta isso tudo em 3D. A cidade toda 3D, com todas essas informações sobrepostas. E aí, como que a gente evoluiu, assim, com a boa prática para poder superar todos esses desafios? Um primeiro elemento, que também não é novidade, hoje já virou assim, quase que uma condição sine qua non, quando a gente fala de custódia e gestão de dados, foi a integração com o blockchain. Então, todos esses dados que a gente gera, essas diferentes fontes que a gente transforma em dados especial, nós integramos com o famoso blockchain, garantindo aí a origem, a integralidade e a perenidade dos dados. Então, a gente sabe de onde ele veio, garante que ele vai estar armazenado ali e que ele vai estar para sempre de forma imutável. Isso, bem estruturado, a gente disponibiliza no módulo que é chamado orquestrador. E o orquestrador é exatamente aquela ferramenta onde cada ente, na sua secretaria, tem acesso ao dado já com o devido filtro aplicado. Na prática, como que isso é? A Secretaria de Segurança Pública vê essa informação já ali como o crime tipificado, já classificado. Se for um crime em via pública, isso foi um assalto à mão armada, isso aqui é roubo de carga. Ele já vê sobre essa ótica. O pessoal da saúde já vê todos esses dados já referenciados, por exemplo, sobre a ótica do combate à dengue. Nesse bairro eu tenho tal aglomerado e eu tenho tal incidência de água acumulada, e nesse período do ano isso é propício para o aumento, para a proliferação do Aedes aegypti. E por aí vai. Então cada ente já vê isso filtrado conforme lhe é melhor, né? A gente aplica essa máscara. E essa máscara, ela só é possível de ser aplicado com dado já classificado de forma inteligente na origem. Então, por isso que a gente chama de Smart AI. Ele já enxerga o dado, ele já aplica um filtro e ele já fala assim, esse dado vai servir para tal pessoa assim e ele vai servir
para aquele outro assim. Então, num resumo prático, é isso que a plataforma faz. E é o rumo natural quando a gente fala de Smart City, de cidades inteligentes, né? Ferramentas que consigam fazer esse tipo de ciência de dados aplicada à realidade do contexto, né? E não só uma inteligência genérica. Rosiel, muito obrigado. Eu gostaria, e com certeza a gente vai ter que marcar uma nova oportunidade para que a gente possa conversar sobre essas questões. Hoje, ciência e tecnologia, eu não tenho dúvida que são as grandes ferramentas que possibilitarão a gente reduzir os índices criminais. A inteligência artificial está aí, os dados estão aí. Basta que a gente tenha inteligência para saber utilizá-los, e é isso que eu percebo que essa tecnologia inovadora da X tem para nos mostrar. E está aqui disponível aqui no iLab 2026. Muito obrigado, viu, Rosiel? Nós que agradecemos a oportunidade, ficamos à disposição para qualquer interessado aí que quiser evoluir no tema, né? A gente vai disponibilizar aqui os endereços eletrônicos para que você conheça um pouco mais da X. Forte abraço a todos. Esse foi mais um podcast, um bate-papo aqui, mini podcast no iLab Segurança 2026. Forte abraço a todos.